Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Fernando Henrique Campos, docente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E vou dar sequência à disciplina de Fundamentos de Programação. Na aula passada, aprendemos o que são variáveis, para que são utilizadas, seus tipos e como desenvolver algoritmos com elas. Na aula de hoje, abordarei o tema operadores aritméticos, funções matemáticas e prioridades de execução. Essa aula tem como objetivo que o aluno conheça os operadores e funções aritméticas, possa elaborar funções matemáticas com os operadores aritméticos e entenda as prioridades de execução dos operadores. Antes de abordar o assunto principal desta aula, precisamos falar sobre uma coisa muito importante, que diz respeito à organização do código de um programa. Falaremos agora sobre a indentação. Mas o que é a indentação quando falamos do código-fonte de um programa? Em ciência da computação, indentação é um termo aplicado ao código-fonte de um programa para ressaltar ou definir a estrutura de um algoritmo. Na maioria das linguagens de programação, a indentação é empregada com o objetivo de ressaltar a estrutura do algoritmo, aumentando assim a legibilidade do código. Em algumas linguagens, entretanto, a indentação é obrigatória. Python ou Haskell, por exemplo, utilizam a mudança de indentação para definir a hierarquia dentre blocos de código. Em resumo, a indentação tem como principal finalidade melhorar a legibilidade dos algoritmos, facilitar a manutenibilidade posterior e facilitar a identificação de um erro lógico durante a operação. Vamos agora observar um exemplo de indentação de código. O primeiro não está indentado e o segundo está. Vamos lá. Como o código fica melhor? Assim ou assim? Sem sombra de dúvidas, da segunda forma. O código fica muito mais legível e agradável. Então vamos nos acostumar a utilizá-lo. Voltaremos ao tema principal desta aula: operadores aritméticos, funções matemáticas e prioridades de execução. Operadores aritméticos todos nós conhecemos, desde o ensino fundamental. No entanto, veremos agora como aplicá-los a um código. Operadores aritméticos são símbolos que representam operações matemáticas em um algoritmo, sendo que cada operador possui uma prioridade de execução, o que em uma expressão matemática indica qual será resolvido primeiro. Como exemplo, em qualquer equação, sempre iniciamos a resolução das multiplicações e divisões antes das somas e subtrações. Vamos agora conhecer os operadores matemáticos, já na sintaxe de linguagem da programação Pascal. A operação de potenciação é quando queremos elevar um número a determinado expoente. Por exemplo, 2 elevado ao cubo. O sinal utilizado para representar essa operação matemática é asterisco asterisco. Muita atenção agora, essa sintaxe é a de pseudocódigo e não da linguagem Pascal. A linguagem Pascal não permite fazer essa operação simplesmente com operadores. Aprenderemos como fazer isso em Pascal mais adiante. E por que passei a sintaxe em pseudocódigo? Porque ela é essencial para o entendimento de prioridades de execução no código. Ok? Todos os operadores possuem prioridades, e quanto menor a prioridade, primeiro devem ser resolvidos. Observe que a potenciação tem prioridade 1. Olhe agora os exemplos. Caso eu queira representar em pseudocódigo 9 elevado ao quadrado, fica dessa forma: 9 asterisco asterisco 2, o qual o resultado será 81. E 2 elevado ao cubo fica 2 asterisco asterisco 3, o qual o resultado será 8. Agora os próximos operadores já estão na sintaxe da linguagem Pascal. O próximo operador é a multiplicação. Para representar a multiplicação na linguagem Pascal, é utilizado o asterisco, cuja prioridade é 2. Observe o exemplo. Caso eu queira multiplicar 7 por 6, faço da seguinte forma: 6 asterisco 7, o qual o resultado será 42. Abaixo, no outro exemplo, 2 multiplicado por 3 é representado por 2 asterisco 3, o qual resultado será 6. A próxima operação é a divisão, que é representada por uma barra inclinada à direita. E esse operador possui a prioridade 2. Exemplo, para representar 9 dividido por 3, fazemos o seguinte: 9 barra 3, o qual o resultado será 3. E abaixo, 12 barra 4, representa a divisão de 12 por 4, o qual o resultado também será 3. O próximo operador é o de adição, que nada mais é o sinal de adição que utilizamos normalmente para expressar somas. E a sua prioridade é 3. Para representar uma soma, utilizamos o sinal de adição comum, como no exemplo 1, 1 mais 2, e abaixo 2 mais 3, ok? Próximo e último operador é o de subtração,
que é representado por um traço, aquele que utilizamos sempre também para a operação de subtração. E esse operador possui a prioridade 3. Observe os exemplos: 4 menos 5 e 3 menos 1. Então aqui tem uma pequena tabelinha para consulta, com os operadores, a operação e suas prioridades. Observe na tabela que alguns operadores têm a mesma prioridade. Quando isso acontece, qual é resolvido primeiro? Quando há 2 ou mais operadores da mesma prioridade em uma expressão, a execução é feita da esquerda para a direita, ou seja, na direção da nossa escrita. Agora vamos a um exemplo sobre prioridades de execução. Pause o vídeo e tente resolver esta operação matemática. E aí, qual resultado chegou? Pode parecer bem simples, mas muitos dos alunos a quais ministrei esta disciplina erraram. Então, para resolvê-la, vamos fazer por partes, frisando as prioridades de cada operação. Então, sequenciaremos a resolução das operações de acordo com a ordem de prioridade. Então, de acordo com a ordem de prioridade, a primeira operação a ser resolvida será de exponenciação, ou seja, 2 elevado ao cubo. Na sequência, observamos duas operações que possuem as mesmas prioridades, a divisão e a multiplicação. Nesse caso, quando as operações possuem a mesma prioridade, as resolvemos da esquerda para a direita. Então resolveremos primeiro a divisão de 4 por 2 e depois a multiplicação de menos 3 por 20. Depois disso, podemos ver mais 3 operações, 2 de subtração e uma de adição. Como as 3 possuem a mesma prioridade, as resolveremos da esquerda para a direita. Então resolveremos as 2 subtrações e depois a adição. Então vamos lá. 2 elevado ao cubo igual a 8. 4 dividido por 2 é igual a 2. Menos 3 multiplicado por 20 é igual a menos 60. Mais 2 menos 60 é igual a menos 58. Menos 58 menos 5 igual a menos 63. E menos 63 mais 8 é igual a menos 55. Ou seja, o resultado será menos 55. E aí, acertou? Agora, outro exemplo. Nas operações matemáticas, existe alguma coisa que pode alterar a prioridade de resolução de uma operação? Sim, os parênteses. Na verdade, os parênteses, colchetes e chaves. Mas em um código de programação só são permitidos parênteses. Então deve ser resolvido primeiramente o que está entre parênteses. E se houver operações entre parênteses, dentro de parênteses, as mesmas devem ser resolvidas primeiro, ok? Então agora pause o vídeo e tente resolver essa operação. Observe que se trata da mesma operação, somente com a adição de alguns parênteses. E aí, o resultado é o mesmo? Então, vamos resolver da mesma forma que resolvemos o anterior, frisando as prioridades de resolução. Então, por primeiro, resolvemos a operação 20 menos 5, que está entre parênteses, dentro de parênteses. Então, possui prioridade menor. Na sequência, vemos 3 operações entre parênteses. Nesse caso, quando a prioridade é igual, resolvemos da esquerda para a direita. E na sequência, observamos 2 operações, uma de subtração e outra de adição. Como elas têm a mesma prioridade, resolvemos da esquerda para a direita. Então, já elencamos as prioridades. Vamos resolver. 20 menos 5 é igual a 15. 4 dividido por 2 igual a 2. 3 vezes 15 igual a 45. 2 elevado ao cubo igual a 8. 2 menos 45 igual a menos 43. Menos 43 mais 18 igual a menos 35. E aí? Acertou? Então foi possível observar através deste exemplo que ao realizar operações matemáticas, seja em algoritmos ou não, é muito importante se atentar às prioridades de execução. Combinado? Agora vamos conhecer mais uma possibilidade para inserir no nosso código. Vimos anteriormente que para escrever um texto na tela do computador, utilizamos o comando write-ln. E entre parênteses e aspas, o texto a ser exibido, e que quando queremos exibir o valor que está dentro de uma variável, utilizamos o write-ln e entre parênteses, o nome da variável. Mas e se eu quiser escrever na tela do computador uma mensagem composta de um texto e do valor de uma variável? Como fazer? Aí utilizamos o comando write-ln, mas com uma sintaxe um pouco diferente. write-ln, abre parênteses, abre aspas simples e insere-se o texto que se deseja exibir. Fecha aspas simples, vírgula,
e o nome da variável da qual se deseja exibir o valor e fecha parênteses e ponto e vírgula. Então temos que no interior dos parênteses do comando writeln, a vírgula é o concatenador, sendo que posso mostrar quantos textos intercalados com variáveis eu quiser, desde que sejam separados por vírgulas. Veremos isso em diversos exemplos na sequência do curso. Vamos ver este exemplo. A variável idade do tipo integer recebeu o valor 28. E escrita a linha de código writeln, abre parênteses, abre aspas simples, foi escrito o texto: minha idade é, fecha aspas, vírgula, o nome da variável que se quer exibir, que nesse caso é a idade. O resultado seria: minha idade é 28. Vamos resolver agora um exercício qual teremos que aplicar a variação do comando writeln que acabamos de aprender e também a aplicação correta das prioridades de execução. O exercício é o seguinte: desenvolva o algoritmo que deverá solicitar que o usuário entre com a nota da prova e a nota do trabalho do aluno. Ao final, deverá ser exibida a média final do aluno. Para calcular a média do aluno, utilizaremos a seguinte equação, por se tratar de uma média ponderada. Nota da prova multiplicada por 7, que nesse caso é o peso da prova, mais nota do trabalho multiplicado por 3, que nesse caso 3 é o peso do trabalho. Tudo isso dividido pela soma dos pesos da prova e do trabalho. Pause o vídeo e tente fazer. Nessa resolução, passarei explicando o código linha a linha e no canto superior direito da tela é possível observar o comportamento das variáveis do código do programa. Vamos lá. Na linha 1, a palavra program e o nome do programa e ponto e vírgula. Na linha 3, a palavra var. As variáveis que necessitamos nesse algoritmo são 3. Uma para a nota da prova, outra para a nota do trabalho e outra para armazenar a média já calculada. Para os pesos da prova e trabalho não precisamos porque esses números não são variáveis, são constantes. Então poderemos utilizar no código o 7 e o 3 mesmo. Então na linha 4 declaramos as variáveis nota P, referente à nota da prova, e nota T, referente à nota do trabalho. Média, referente à média já calculada. E na sequência, begin. E iniciamos o corpo do algoritmo. Nós não precisamos saber as notas da prova e do trabalho para calcular a média? Não é o usuário que vai informar elas? E ele sabe que deve informar elas? Não. Então devemos pedir para ele. Então na linha 6 fazemos isso. writeln, digite a nota da prova e ponto e vírgula. Se pedimos, então ele vai digitar. Nesse caso, temos que armazenar na variável correspondente, no caso, nota P. Então, na linha 7, readln, entre parênteses, nota P, ponto e vírgula. Dessa forma, repetimos o processo para a nota do trabalho. Na linha 8, writeln, digite a nota do trabalho, ponto e vírgula. E na linha 9, readln, nota T. Como já temos os valores necessários para calcular a média do aluno, inserimos ela na equação e atribuímos seu resultado à variável média. Então a linha 10 fica da seguinte maneira: média recebe, abre parênteses, nota P multiplicado por 7, fecha parênteses, sinal de adição, abre parênteses, nota T multiplicado por 3, fecha parênteses, dividido por 7 mais 3 e ponto e vírgula. Só observando que nesse caso, os parênteses onde estão as multiplicações da nota da prova e da nota do trabalho não são estritamente necessários, mas dessa forma fica mais explícita as ordens das operações para quem está visualizando. Realizado o cálculo da média, agora deveremos exibi-la. Então na linha 11 utilizamos o writeln com a mensagem: a média do aluno é, vírgula, a variável média, 2.0, 2.1, fecha parênteses, ponto e vírgula. Observe que na frente da variável média é inserido o seguinte: 2.0, 2.1. No caso, isso é uma formatação para exibição de um valor em reais. Por exemplo, se colocássemos somente a variável média e seu valor fosse 4,333333, seria exibido exatamente o valor 4,333333. Agora, se após a variável média inserirmos os 2.0 e 2.1, será exibido somente 4,3. E se após a variável média fosse colocado, por exemplo, 2.0, 2.2, seria exibido 4,33, ok? Então isso é somente para formatar o número de casas que devem ser exibidas.
E em seguida, finalizamos nosso algoritmo com a palavra AND e ponto final. Feito? Além dos operadores aritméticos, podemos utilizar operadores especiais. Esses operadores especiais existem em todas as linguagens, mas sua sintaxe ou modo de expressá-lo pode ser um pouco diferente. Operadores especiais são operadores que realizam funções específicas nos algoritmos. Primeiramente, começaremos pelo operador div. A sua finalidade é retornar o quociente da divisão entre dois números. Vamos ao exemplo. 13 dividido por 2, temos que o resultado é 6 e o resto é 1, certo? Então o resultado dessa divisão é o quociente, que no caso desse exemplo é 6. Para replicar esta conta na linguagem de programação, Pascal, utilizamos o operador div da seguinte forma. 13 div 2, que retornará como resultado 6. No outro exemplo abaixo, 33 div 4 será igual a 8. Entendido? O próximo operador especial não retorna o resultado da divisão, mas sim o seu resto. Estamos falando agora do operador mod. Então, conforme o exemplo passado, 13 dividido por 2 será igual a 6 e resta 1. Então, se utilizado o mod nessa operação, ele retornará o valor 1, que corresponde ao resto da divisão. Para representar isso na linguagem de programação Pascal, utilizamos o operador mod. No exemplo abaixo, 13 mod 2 será igual a 1 e 33 mod 4 será igual a 3. Bem tranquila a forma desses operadores especiais, não? Mas o pulo do gato é saber quando utilizá-los. Vamos agora fazer um exercício que está menos explícito o que se deve fazer e deixa a cargo do desenvolvedor verificar um problema e criar um programa que solucione o problema. Vamos lá. Sofia foi para Bruxelas e trouxe diversos chocolates para dividir entre os seus 4 filhos. Os chocolates devem ser divididos em partes iguais para cada filho, e para evitar uma possível briga, Sofia ficará com o restante dos chocolates. Desenvolva um algoritmo que ajude Sofia a calcular quantos chocolates dar para cada filho e quantos devem ficar para ela. Importante, os chocolates não podem ser fracionados. Que enrascada a Sofia se meteu, hein? Vamos ajudá-la? Vamos lá, pause o vídeo e tente resolver o exercício. Agora acompanharemos a resolução do exercício. A partir desse exercício, vou ser mais objetivo na explicação da sua resolução. Então, após iniciar a estrutura básica do algoritmo, vamos declarar as variáveis. Nesta solução, utilizaremos 3 variáveis. Uma para guardar o número de chocolates, num choque. Uma para a quantidade de chocolates para cada filho, quantifilho. E uma para armazenar a quantidade de chocolates para Sofia. Todas as 3 do tipo integer. Assim já podemos iniciar o corpo do algoritmo. Como ainda não sabemos quantos chocolates Sofia comprou, necessitamos dessa informação. Então pedimos que seja informado esse número. Dessa forma, na linha 6, write_ln digite o número de chocolates. E sempre, toda vez que pedimos um valor, temos que armazená-lo em uma variável. Então, na linha 7, readLN num choque. Agora vem a parte do cálculo. Como saber como dividir corretamente o valor para os filhos de Sofia? Se utilizarmos o operador de divisão normal, o resultado poderá ser fracionado. Mas lembre-se que um chocolate não pode ser fracionado, ou seja, dividido ao meio. Então, existe alguma forma de dividir a quantidade de chocolates pelo número de filhos e ignorar o resto? Sim, é só utilizar o operador div. Dessa forma, na linha 8, a variável quantifilho recebe, num choque, div 4. Beleza? Agora já sabemos quanto cada filho deve receber. E lembre que o restante dos chocolates deve ficar para Sofia. Então, existe alguma forma de realizar uma divisão entre 2 números e só aproveitar seu resto? Sim também, utilizando o operador mod. Dessa forma, na linha 9, a variável quantiSofia recebe, num choque, mod 4. E na linha 10, informamos quantos chocolates devem ser dados para os filhos da Sofia. write_ln, a quantidade de chocolates para cada filho é, quantifilho. E na linha 11, write_ln, a quantidade de chocolates para Sofia é, quantiSofia. E na linha 12, finalizamos nosso algoritmo. Feito? Então, neste exemplo, caso o número de chocolates for 14, a quantidade de chocolates para cada filho é 3, e a quantidade de chocolates para Sofia é 2. Então, finalizamos a nossa 5ª aula, onde falamos sobre indentação,
operadores aritméticos e prioridades de execução e operadores especiais. Um grande abraço e até a próxima. Indentação, operadores aritméticos e prioridades de execução e operadores especiais. Um grande abraço e até a próxima.